Olá, pessoal! Hoje vamos responder uma pergunta que chegou pra gente nas redes sociais do Dr. José Luiz, que é advogado. E é uma pergunta muito comum para quem é prestador de serviço. Ele pergunta: como devo precificar? Não sei se o meu preço está correto. Essa pergunta dá a oportunidade para a gente falar um pouquinho sobre precificação para serviços, né? Acho que essa dúvida um advogado provavelmente é um profissional liberal, independente, creio eu, né? Ou com um pequeno escritório jurídico. Ele quanto os médicos, os próprios consultores, né? Profissionais, por exemplo, segmento de beleza, tem muita dúvida de como precificar. Bom, e aí às vezes as respostas que a gente dá quando a gente está falando de grandes organizações, de indústrias, de bens de consumo, de varejistas, ficam distantes da realidade do pequeno, né? Bom, primeiro ponto, é muito importante que um profissional liberal ele saiba, voltando para aquela questão dos custos do concorrente e do valor para o cliente, primeira etapa, que ele saiba claramente os custos que são envolvidos no serviço, né, oferecido para o cliente. Tanto os custos fixos quanto os custos variáveis. Então, por exemplo, muitas vezes a gente vê, eu precifico determinada hora do meu trabalho, né? Enfim, como que você define isso? Né? Existem alguns caminhos, né? Alguns simuladores para você definir o quanto que de fato é o custo envolvido no teu serviço. Isso que é a primeira parte muito importante, equalizar isso, né? Existem ferramentas para você definir os custos variáveis e como que você aloca custos fixos para definir um produto, o serviço, o preço do serviço. Segundo ponto, quando você define de alguma forma o preço, você vai ter concorrência no mercado. Então você tem advogados hoje, hipoteticamente, que cobram 100 e tem advogados que cobram 3.000. Então variam muito, né? Aonde você vai se posicionar? Em que ponto que vai se posicionar? E aí é importante entender que não adianta também, vamos posicionar com 3.000 ou com 2.000 ou com 1.000 aleatoriamente. É importante entender as diferenças com relação aos concorrentes, né, em termos de qualidade. E qualidade também é muito amplo. Quais são os atributos que seu cliente valoriza? É a velocidade da resposta, é a experiência, é a disponibilidade, é a proximidade do, enfim, local, é o nome, é a marca, é o histórico. Tem uma série de fatores que você pode atribuir aí para definir a sua distância em relação ao seu concorrente e ver onde melhor você se posiciona. E se conseguir evoluir ainda mais, algumas pesquisas com os próprios clientes para entender o quanto que eles estão dispostos a pagar pelo serviço nesse caso. E também existem técnicas para isso, né? Se você perguntar para o cliente, ele vai talvez dar uma resposta que não seja tão adequada. Tem mecanismos também. Mas a primeira etapa, aí voltando, é entender muito claramente quais são os custos envolvidos, né? Segundo ponto, é entender as diferenças em relação aos concorrentes e conhecer bem o cliente, né? Existem fórmulas, ferramentas simples para você já ter bons resultados nessa precificação. Se você também tem alguma dúvida a respeito de pricing, envie para as nossas redes sociais que o Henrilet Domingos responde para você.